Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 2 ao 9 e também do 19 ao 23. Nós vamos fazer a leitura na Nova Versão Internacional. E também será reproduzida aqui. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e a secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, pulamos alguns versículos, Jesus explica essa parábola aos seus discípulos. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, essa é a primeira semente, que cai no caminho. E não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com muita alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende e dá boa colheita de 100, 60 e 30 por um. Essa parábola, a parábola do semeador, é uma parábola que, na verdade, semana passada conversando, nós, enquanto equipe ministerial, o pastor Edson, Deus colocou no coração dele de trazer sobre essa parábola. E Deus tinha trazido também ao meu coração de trazer algo sobre esta mesma parábola. Mas era a vez do pastor Edson, então eu deixei stand-by a semana passada. E de repente o pastor Edson cedeu para o missionário vir falar. E aí eu falei: pastor Edson, com todo respeito, Deus tem incomodado para falar sobre essa parábola. E eu falaria sobre outra ótica. Pode ser, pastor? Deus tem me incomodado e falou: fique em paz. E Deus vai usá-lo também para falar sobre essa parábola em outra ótica. E o tema de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre remova os espinhos. Que espinhos há na sua vida que precisam ser removidos? As parábolas de Jesus são histórias que Jesus conta de coisas do cotidiano para aquela cultura compreender. E essa é uma palavra que Deus tem colocado, como eu disse, no meu coração. Tem falado em alguns lugares sobre esta parábola. E Jesus conta essa história. E normalmente quando nós ouvimos, porque ali há 4 tipos de solo. Há o caminho, a semente que cai no caminho, que são os pássaros e comem. Há o terreno pedregoso, que ele cresce rápido, mas vem o sol e mata a planta. Depois cai entre espinhos que sufocam a planta e fica infrutífera. E também cai a outra que cai em terra fértil, que produz 30, 60 e 100 por um, dependendo da versão, ok? Então eu gostaria de fazer aquilo que Jesus fez. Jesus explica um pouquinho. Aqui cai no caminho, são aqueles que a palavra vai, bate e não faz efeito algum. Depois, aquela que cai no terreno pedregoso, é aqueles que ouvem com alegria e falam: uhul, que palavra maravilhosa, tremenda, saio do culto abençoado, instigado, arrepiado. Mas surgindo o sol, a planta morre, mata a planta porque não tem raiz. Quando vem tribulação, perseguição, abandonam. E é bem provável que nós, quando ouvimos essa parábola, nós já naturalmente pensamos: eu sou a terra fértil, porque eu estou aqui. Será? Será que é terra fértil? Ou será que você é o caminho, onde a palavra não faz efeito algum? Ou você pode ser aquela do solo, que você recebe com alegria, mas o primeiro problema, a primeira situação, a primeira tribulação, você abandona. Mas Jesus também fala daquela que cai entre os espinhos.
E Jesus ele compara os espinhos a 3 coisas. Primeira coisa, as preocupações desta vida. A segunda coisa, ele compara com o engano das riquezas. E a terceira coisa, o anseio por outras coisas. Essa planta, ela germinou, ela brotou, ela cresceu, desenvolveu, mas ela ficou sufocada e não pôde frutificar porque havia espinhos. E depois, aquela que cai no solo fértil, que é aquele coração que recebe e frutifica 30, 60, 100. Alguém já disse que há 6 tipos de solo, né? 6 solos ruins e 6 solos, um que produz 30, 60 e 100. Pode ser também. Mas eu queria trazer hoje uma meditação a respeito somente daquela semente que cai entre os espinhos. E eu acredito que muitos de nós temos muitos espinhos para ser arrancados das nossas vidas. Há muita gente cheia de espinhos, você mal pode se aproximar. Não sei se já viu algum documentário, até de perto, já mexeu com porco-espinho. Então, porco-espinho, aquele animal que parece inofensivo, mas quando aparece um leopardo perto dele, e de repente tenta atacá-lo, eu vendo um documentário, ele sai todo cheio de espinhos. E o porco-espinho tranquilo, de boa, né? Ou mesmo um cachorro atacando, ou um urso atacando, ou até uma cobra. Ele é cheio de espinho, né? Espinhudo, se assim podemos dizer. E há muita gente assim, que você se aproxima e sai tudo marcado, machucado. Porque pessoas feridas ferem facilmente. Repito, pessoas feridas ferem facilmente. Pessoas que têm marcas de espinhos na vida, de espinho de mágoa, de rejeição, de trauma, de falta de perdão, de palavras ríspidas. E pessoas feridas, elas se ferem facilmente. Sabe aqueles que você tem que pisar em ovos? Que você falou algo, mas sem intenção, e de repente a pessoa está ferida, magoada, machucada, porque são pessoas feridas, cheias de espinhos. E muitas vezes nós podemos ser essas pessoas cheias de espinhos. E quando nós olhamos para essas 3 comparações que Jesus faz, ele faz uma que é as preocupações dessa vida. E é normal a gente se preocupar com as coisas dessa vida, né? Vamos pensar numa pirâmide, a parte de baixo, a maioria das pessoas estão preocupadas com as coisas dessa vida. Com comer, com beber, com trabalhar, com se vestir, e isso é nobre. Mas quando a gente sobe um pouco mais, para a parte de cima da pirâmide, talvez aquelas pessoas que estão presas com o engano das riquezas, que é a segunda comparação que Jesus faz. Que talvez uma parcela menor de pessoas que não mais estão lutando para conquistar, mas para manter aquilo que conquistou. Isso se torna espinhos para a vida dela. E eu gostaria de fazer você pensar que Deus chamou você para frutificar. Deus nos chama para dar frutos. Como Ele diz lá no capítulo 15, no verso 16, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que possam dar frutos, e frutos que permaneçam. Então você foi escolhido para dar frutos. Mas pode ser que você esteja sufocado por espinhos. Romanos 1:18 diz assim que o pecado sufocou a verdade. A verdade pode estar dentro de você sufocada, porque é muito entulho, é muita coisa, tomando o espaço da verdade que você está recebendo e ouvindo todos os dias. E eu gostaria de meditar primeiramente sobre essas preocupações. A primeira categoria de espinhos que nos impede, as preocupações. Como eu falei, é nobre, e nós temos que nos preocupar. E nós temos preocupações. Preocupações com o filho, preocupações com a vida. Será que eu vou me casar? E o meu trabalho, será que eu vou conseguir manter? Vou ser promovido? Vou perder meu emprego? Preocupações com a saúde. Hoje eu estou bem, não sei o dia de amanhã. E o próprio Jesus fala, não vos preocupeis com o amanhã, pois basta cada dia o seu próprio mal. E nós temos preocupações. Isso faz parte da nossa vida, e muitas vezes essas preocupações nos trazem alguns medos, né? Medo de ficar sozinho, será que eu vou casar? Não dá certo. Muitos medos. O problema é quando a gente tem muito medo, muita preocupação e excesso de futuro, isso se torna dentro de nós ansiedade. E Jesus diz assim, Deus fala na sua palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele o fará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que nós, às vezes, pegamos e entendemos que o reino de Deus é somente mais um item dentro das múltiplas coisas que nós devemos nos preocupar.
O reino de Deus se torna uma preocupação a mais para nós. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que servir, eu tenho que fazer alguma coisa. E nós estamos com as mãos cheias demais. Onde não há mais espaço para Deus falar conosco. Talvez você conhece a palavra de Deus, mas não tem relacionamento com o Deus da palavra. Às vezes as igrejas estão cheias de pessoas vazias e vazias de pessoas cheias. Porque estão preocupadas demais. E aí você tem o seu trabalho, você tem a sua família, também o seu lazer, a sua questão acadêmica. E o reino de Deus é mais um item lá. E na verdade, quando a gente fala do reino de Deus, e Jesus disse, busca o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vêm junto, estão lá dentro, não se preocupem. Eu cuidei dos pássaros, eu alimento, eles não trabalham, eu vesti os lírios do campo, porque vocês estão tão preocupados? Sendo que eu disse que eu cuido de vocês. Sim, você tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que viver todos os dias. Mas pode ser que você esteja tão preocupado com a sua vida, com as coisas de amanhã, com as coisas do hoje, em manter, em conquistar, que você tem perdido o principal, que é a presença de Deus. Não há nada melhor do que a presença de Deus. E quando nós tratamos Deus, muitas vezes, somente na emergência, luz vermelha, Deus, luz vermelha, campanha. Mas Deus, Ele quer se envolver muito mais contigo. Ele quer que a sua preocupação se torne a dele. E às vezes nós buscamos as mãos de Deus para realizar algumas coisas para nós e esquecemos da face de Deus. Não vos preocupeis, eu vou cuidar de você, meu filho. O Brasil é o país com maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Quando nós olhamos para as múltiplas opções de lazer que nós temos, são muitas. Quanto mais a indústria do entretenimento cresce, mais infelizes estão as pessoas, mais ansiosas estão as crianças. Falando de estresse, eu estou estressada. Ouvi uma criança, estressada, com 5 anos, com 6 anos. Crianças tomando remédio, as telas, deixando a gente preocupado demais, distantes demais da realidade, daquilo que Deus tem para nós. E nós nos preocupamos e nós comemos demais também. É muito churrasco, é muita comida. Isso é muito bom, é muito gostoso, né? Se você for conversar com o pessoal de buffet, não sei se alguém aqui trabalha com buffet, vai lá fazer uma pesquisa. É para crente? Então coloca o dobro de comida. É verdade. O crente não bebe, mas come. Ele come e faz barulho. Como ninguém, né? Mas sabe qual é o problema? Quando a gente está comendo demais. Esses dias uma doutora conversando, ela falou, nós comemos muito além do que a gente precisa. O problema não é comer, é bom comer, é uma delícia, temos que cuidar. Mas o problema é quando a gente está tão ocupado comendo, alimentando o corpo físico, que nós não temos tempo para alimentar o corpo espiritual. Se você se dedicasse tanto à sua leitura, à sua dedicação na palavra, como você se dedica nos churrascos, nas confraternizações, imagino que a sua vida espiritual poderia ser muito melhor. Nós não deixamos de tomar o café, de almoçar, de jantar, mas nós pulamos o devocional, pulamos a palavra. É a palavra que é vida para nós, que é segurança para o nosso ser. Não se preocupe com coisa alguma. Se preocupe com uma coisa, cumprir o seu propósito, o propósito para o qual Deus o chamou aqui nessa esfera. Porque eu estou aqui. O que Deus quer fazer e realizar com a minha vida, às vezes está vivendo muito em função de si, olhando muito para dentro de si, esquecendo de olhar para os lados e pensar o que Deus quer comigo. Será que eu posso ser um canal, um instrumento de Deus para tocar alguém de alguma forma? E você tem que praticar essa presença de Deus. Você está muito preocupado com as suas coisas. Quando perde algo, você chora. Quando perde um bem material, você entra em desespero. Mas quando uma alma vai para o inferno, você mal se importa. Vidas perecendo todos os dias. Todos os dias. Eu compartilhei na pastoral de algumas experiências que Deus tem dado. Uma, a gente estava em Francisco Beltrão, uma mocinha de 7 anos, eu estava brincando com a Eloá no parque, lá em Francisco Beltrão, dando comidinha para os patinhos, e fomos brincar lá no parquinho, e essa menina veio, a Eloá tem 4, a Charlotte tem 7, a Charlotte veio com o avô, perdeu o pai alguns anos atrás, perdeu a avó também alguns anos atrás, e estava brincando. Eu falei, Charlotte, vem cá.
Eu comecei a falar do amor de Deus para essa menininha. Falar de Jesus ao seu coração. E ela foi ouvindo, falar: Charlotte, Jesus está dizendo assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, ele vai entrar. Você quer receber esse Jesus? Deixei Eloá olhando. Fico olhando Eloá. Essa foi uma das 3 experiências desse dia. E a Charlotte orou recebendo Jesus. Eu te recebo na minha vida como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus pecados, me dá uma vida nova, me dá paz. Amém. Charlotte, como você se sente? Eu sinto alegria no meu coração. Dá um abraço aqui, Charlotte. Faz de conta que eu sou o seu pai. Eu te amo, minha filha. Talvez uma marquinha que ficou naquele coração. Nós temos ouvido aqui falar do próprio pastor Edson, a diferença de herança e legado. Herança é o que eu deixo para as pessoas, legado é o que eu deixo nas pessoas. E o que você está fazendo que não está deixando marca por aí. Ou se todas as marcas que você deixa são de espinhos, que machucam e que ferem as pessoas que passam perto de você. De palavras ríspidas, de maledicência, do egoísmo. E é interessante porque a Eloá, ouvindo essa experiência, ela foi na escolinha dela e ela disse: olha, o Anthony, o menininho da escolinha, recebeu Jesus. É mesmo? Eu perguntei se ele queria, ele disse que queria. Aí, o que você fez? Eu pedi para ele repetir a oração. Ela tem 4 aninhos. Ela repetiu, ela orou: Senhor Jesus, ele repetiu. Eu falei: que legal, Eloá. Que legal, uhul. Ela falou: não, mas a Ricari e o Bernardo também. Glória a Deus por isso. Gente, o segundo, o engano das riquezas. O engano das riquezas. Você tem problema, posso prosperar? Não. Eu posso prosperar, eu posso ser rico, eu posso conquistar. Deus te deu uma mente criativa, brilhante. Você pode empreender, você pode fazer muitas coisas. Não há problema em prosperar. A Bíblia fala sobre aquele que medita na lei, será como uma árvore plantada à beira da água corrente, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo que fizer será bem sucedido. Prosperará. Prosperar é bênção, dinheiro é bênção para nós. Mas o problema é quando o problema é quando o nosso coração está nas riquezas. Aí se torna um perigo. Jesus, quando fala ao filho pródigo, Jesus estava tão preocupado em ele dar tudo que tinha das suas riquezas. Mas onde o coração dele estava? E quando Deus fala acerca da igreja de Laodiceia, a última igreja que ele escreve no livro de Apocalipse, diz assim: igreja, você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. E pode ser que você esteja se baseando sim nos seus bens, nas suas aquisições, nos seus diplomas, currículos, certificados, posições lá no seu trabalho, no seu crescimento profissional. Isso é bom. Mas é coisas que você adquiriu, e não se apegue a essas coisas. Não se apegue. A riqueza acumule lá em cima, que não perece. A Bíblia diz, no Salmo 62:10, não coloque o coração nas riquezas. 1 Timóteo 6:10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mateus 6:19, acumulem no céu, não na terra. E Provérbios 11:28, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como folhagem verdejante. Eu estava em um velório, eu já compartilhei numa terça da esperança isso. E aquele senhor, havia mais ou menos com a idade de 65 anos, a filha chorando ali na beira do caixão. Ele trabalhou, a sua carreira toda foi numa cidade aqui perto de Dourados, mas ele ficou muito fora. E eu vi aquela moça, posso assim dizer, dos seus 40 anos, dizendo e chorando no caixão: pai, nós não queríamos tantas casas e tantos carros. Nós queríamos o Senhor. Nós queríamos o Senhor com a gente. Cuidado por não perder a tua família lutando por ela. Cuidado por não perder Deus. Deus escreve a essa igreja aqui. Você diz ser rica, ter conquistado, está se gloriando nas suas conquistas, não sabe que é pobre, cego, está nu. Em terceiro lugar, o anseio por outras coisas. Outras coisas. As pessoas anseiam por felicidade, por prazer, por conquistas, por reconhecimento, por destaque, por aplausos, por curtidas. Que eles possam me perceber de alguma forma, as minhas postagens possam ser reconhecidas, curtidas, compartilhadas, elogiadas. E nós estamos muito distraídos. A nossa mente está desfocada do que realmente é o plano e o propósito de Deus para nós. Cuidado
por não ansiar por outras coisas. Pelo que nós devemos ansiar, Davi diz assim: agrada-te, tenha prazer em Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E ele diz: como a corça que suspira pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, eu tenho sede de ti, do Deus vivo. Ou como o apóstolo Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Mais do que Netflix, é você parar um tempo para louvar a Deus de todo o seu coração. Mais do que o pão, como disseram para Jesus: come alguma coisa, mestre. Ele disse: a minha comida consiste em realizar a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Talvez você está ansiando por tantas coisas dessa esfera aqui, que é tão passageira, e nós temos que conquistar, não há problema em conquistar, mas aonde está o teu coração nessa noite? Aonde está o teu coração? Pelo que você anseia, que espinho está sufocando você de ser frutífero. E às vezes você vem à igreja, você serve, faz campanha, você participa de algum ministério, você tem uma célula, faz todas essas coisas, mas você sabe dentro de si que a sua vida está infrutífera, que é muito espinho sufocando. E às vezes nós estamos procurando as bênçãos de Deus, e tudo que nós devemos fazer é simplesmente nos prostrar, o nosso rosto em terra, no chão, no pó, e falar: Deus, eu quero o Senhor, eu não quero as suas bênçãos, eu quero conhecer mais do Senhor, mais de Ti, dá-me mais fome, mais sede pela Tua presença, Pai, como nós cantamos, que nós temos fome e sede por Ti, Pai, e se apresentar de mãos vazias para Deus, porque às vezes nós somos como aquela pessoa que quer ajudar alguém, mas estamos carregando um monte de coisa, e não conseguimos ajudar, e Deus, da mesma forma que é você assim, ó, mãos livres, não carregue nada, entregue tudo para Deus, tire esses espinhos. E como retirar os espinhos? Uma das formas que Deus vai usar, são situações adversas que vão surgir na sua vida, para quebrar esse vaso aí. Para quebrar o vaso, porque tirar o espinho é doloroso, machuca, dói. Você tem algumas alternativas de reações: eu fujo, saio correndo, reclamo, culpo alguém, me isolo, abandono. Ou será: Deus, eu quero passar por esse momento, e às vezes nós, como líderes ou como pastores, queremos ajudar alguém e atrapalhamos Deus, porque Deus está agindo no silêncio, e você não está entendendo, que Deus está tirando espinhos da sua vida para você frutificar. Deus quer tirar espinhos nessa noite. E Deus te vê como aquela pedra lapidada, aquela pedra bruta a ser lapidada, para se tornar uma escultura preciosa. Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento e te dizer que talvez o espinho da mágoa, do rancor, o espinho da inimizade, ou daquela pendência que você precisa jogar fora, extrair da sua vida, para que você possa frutificar. Leve o prejuízo, não tem problema, seja injustiçado, mas é melhor do que não frutificar. E Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades sobre si. Ele levou sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, foi cravada na sua cabeça. Ele tomou cada espinho naquela cruz do Calvário. Então nessa noite é tempo de você transferir para Ele os seus espinhos. E nós vamos cantar essa canção. Eu queria pedir para você ficar em pé. E declarar que é o sangue dele que nos lava, que nos purifica, que nos transforma. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
sua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, lindos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sim, Senhor. Quero orar pelo seu povo, Pai. Há muitos espinhos que têm sufocado a vida de muita gente. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos abandonar, lançá-los na cruz do Calvário, onde o Senhor tomou sobre si os nossos espinhos, Pai. A mágoa, há muita enfermidade consequência de mágoa, rancor, há muita mentira, ódio, falta de perdão, desonestidade. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós lançamos a Ti. Venha com seu sangue purificando corações nessa noite. Venha com a sua graça, com as suas feridas, Pai, curando enfermos no nome de Jesus, Pai. Nós assim oramos e Te louvamos, Pai, porque é o Senhor quem nos dá a esperança de que sim, em Ti podemos, no nome de Jesus, ser frutíferos. Amém.